Olá, meninas, mulheres lindas, maravilhosas da jornada Mulheres de Atitude. Hoje estamos no nosso 6º dia e hoje é dia de aliviar a bagagem. Nós estamos na primeira semana, que é a semana começando do começo. Nós já fizemos vários questionamentos, tivemos vários aprendizados e hoje nós vamos começar a falar sobre os nossos sentimentos. Sentimentos que me incomodam. Sentimentos que te incomodam. Olha aqui nessa tabelinha que eu tô colocando aqui agora para você. Preste atenção nesses sentimentos. Marca agora aqueles sentimentos que te incomodam. Por exemplo, culpa. Deixo tudo para depois. Só chego atrasada. Tenho medo do que vão pensar de mim. Não consigo liberar perdão. Não me sinto amada. Tudo de ruim acontece comigo. Tenho medo do futuro. Tenho saudade do passado. Anota aí, o que te incomoda? Tá? E nós vamos conversar sobre isso quando a gente abrir o nosso grupo. Desafio do corpo. Meninas, nós vamos começar aliviando a bagagem mesmo, tá? Estamos falando dos sentimentos e agora nós vamos falar de algo que as mulheres gostam muito. E a maioria é viciada em açúcar. Pois é, nós vamos falar sobre os malefícios do consumo do açúcar. E o que isso tem a ver com as bagagens, Carla? A partir de agora, nós vamos ter que eliminar da nossa vida alguns alimentos que são verdadeiros venenos. E nós vamos começar com o açúcar. Você sabia que a gente só precisa de 25 gramas de açúcar por dia para o nosso corpo funcionar? 25 gramas de açúcar é uma colher de sopa o dia todinho. Só que a gente come um monte de alimento com açúcar embutido e a gente toma café, por exemplo, com um monte de açúcar. Tem gente que coloca uma colher de sopa de açúcar numa xicrinha de café. Aí acabou com todo o açúcar que tem que consumir no dia, 25 gramas. Né, gente? Mas eu quero trazer para vocês o malefício do consumo frequente do açúcar. Sabia que o açúcar, se consumido todo dia, em muita quantidade, não precisa ser muita não, mas todo dia, ele pode aumentar, ele aumenta a gastrite, ele aumenta a cárie, especialmente se você não gosta de escovar os dentes, prisão de ventre, miopia. Olha que coisa interessante, até a miopia, lá no seu olhinho, sabia? Gordura no fígado, que é esteatose hepática, colesterol ruim, ele aumenta o colesterol ruim. Isso aqui é muito importante, redução de memória. Eu escuto muitas mulheres falando assim, eu tô tão esquecida. Você come muito açúcar? Pode ser a causa do seu esquecimento. O consumo excessivo de açúcar provoca também espinha, acne, câncer, diabetes, gota, aquela doença que o dedão do pé fica bem inchado, obesidade, pressão alta e trombose. Isso é só uma das coisinhas que a delícia do açúcar provoca na gente. Mas Carla, peraí, muita calma nessa hora. Eu não como açúcar branco. Ok, mas a gente come muito alimento com açúcar embutido, biscoito recheado. Você sabia que o arroz branco, ele vira açúcar no seu corpo? O macarrão, ele vira açúcar no seu corpo? Os alimentos que a gente come geralmente, que a gente acha que é massa, por exemplo, pão, bolacha, biscoito, tudo isso vai virar açúcar no nosso corpo. O nosso cérebro, ele só come duas coisas, corpos cetônicos, tá? E açúcar. O que são corpos cetônicos? São substâncias que são produzidas quando você está em jejum prolongado, tá? Então, ele se alimenta disso e nós vamos falar mais na frente sobre os benefícios do jejum intermitente. Mas, por enquanto, nós estamos eliminando a bagagem do açúcar. Carla, eu vou comer o quê? Como é que eu vou tomar um suco? Os sucos, eles não precisam ser adoçados. Para começar, você não precisa nem tomar suco. Come a fruta, tá? Come a fruta. Nós vamos falar também sobre os benefícios de comer fruta. Uma das piores coisas que o homem inventou foi a peneira, né? E o liquidificador.
Porque você pega uma fruta que Deus criou, tipo uma laranja, uma maçã, que Deus criou com a sua fibra, que é o bagaço da laranja, vamos colocar assim, com seu açúcar específico, que é a frutose. Quando você passa no liquidificador, você vai embora e na peneira, você joga fora a fibra e come só o açúcar da fruta, que engorda de qualquer jeito, tá? Para um suco de laranja, você não vai usar um liquidificador, você vai usar o processador, aquele negocinho, o espremedor, né? Ali vai embora toda a fibra, e a fibra, ela segura o açúcar da fruta, não deixa você absorver, né? E isso não aumenta a glicemia, piorando o diabetes para quem é diabético, tá? Então, açúcar demais no sangue é um perigo. Ele entra, o excesso de açúcar, ele tem a capacidade de mudar o grau do óculos, por isso que aumenta a miopia. Isso é seríssimo. E por que a diabetes é tão ruim? Porque a diabetes, ela põe fim, ela acaba com os vasos sanguíneos dos olhos, dos rins e das pontinhas dos dedos, do pé e da mão. Por isso que um diabético, quando ele está todo bagunçado, todo descontrolado, ele fica mais propenso a ter um glaucoma super agressivo e pode ficar cego, tá? Ele pode ter que ir para a hemodiálise, porque os rins eles estão alterados. E outra coisa, por não sentir a pontinha dos dedos, ele começa a se machucar nos dedos dos pés, isso aí começa a ferir e pode levar até gangrena com amputação do dedinho, do pezinho e da perna inteira. Então, gente, muito cuidado com açúcar. Eu, Carla, por exemplo, quando eu como coisa muito doce, e olhe que eu sou uma formiga, mas eu sei que eu vou ter dor de cabeça. Enxaqueca, ela pode ser desencadeada com excesso de açúcar. Dores de cabeça, sem ser enxaqueca, também, como é o meu caso, tá? Se eu quiser ter dor de cabeça, é só comer bastante doce, chupar bala, comer coisa muito doce, tá? Então, cuidado com o açúcar. Vamos começar a tirar as nossas bagagens. E a primeira bagagem de alimentação que nós vamos tentar diminuir e até mesmo exterminar é o açúcar, tá? Nós vamos falar nos próximos desafios sobre o cuidado que nós temos que ter também com o adoçante, tá? Mas hoje, presta atenção no que você come. O que você pode tirar da sua alimentação que vai virar açúcar? Você pode tirar o pão? E eu vou comer o quê? Vai comer batata doce, macaxeira, inhame. Mas isso não vai virar açúcar, não. Aí que tá o segredo. Esse açúcar refinado, o açúcar branco, o açúcar do pão, da bolacha, do biscoito, é considerado um açúcar refinado. Esse açúcar, quando ele entra no sangue, ele gera um pico de glicemia muito alto. Alto índice glicêmico. Esse alto índice glicêmico, isso é muito preocupante, porque é ele que vai fazer com que a insulina tenha um pico também. E essa insulina, quando ela começa a ser liberada, a insulina funciona para quê? Ela funciona para colocar o excesso de açúcar que está circulando no sangue para dentro da célula. Só que tudo tem um limite. Chega um tempo que a insulina ela não consegue mais e o açúcar começa a circular. Vai se depositar onde? No olhinho, no rim, nas extremidades, né? Nos nervos como um todo, tá? Então isso aí começa a ter problema. Carla, e a batata doce, a macaxeira, o inhame? Ele vai aumentar a glicemia sim, mas devagarzinho. Tem um baixo índice glicêmico e não vai ter aquele elevado pico da insulina que gera um monte de problema, tá? Então, vamos começar a fazer as trocas? Vamos ter a nossa alimentação saudável? E agora nós vamos para o desafio do espírito, tá? Sexto dia, sexto desafio, Provérbios 6. E aí, qual foi o versículo que você escolheu? Me conta. Quais são os motivos de gratidão? Gente, olha, se você está fazendo desde o primeiro dia 10 motivos de gratidão, você já tem 60 motivos de gratidão com os de hoje. Diferentes para agradecer a Deus. Olha que coisa mais linda. E os pedidos de oração?
Você tem orado por você mesma? Você tem orado para você crescer nesse desafio? Para o Senhor falar contigo nesse desafio? O desafio do Espírito hoje, além de ler Provérbios 6, escolher o versículo, decorar o versículo, orar o versículo, 10 motivos de gratidão diferente dos outros dias, orar por você. Você não vai fazer pedido de oração por seu ninguém. A única pessoa que você vai orar para que o Espírito Santo toque no seu coração é por você. Você já sabe que você é a pessoa de carne e osso mais importante da sua vida. Faz uma relação de pedidos para você. Pai, eu quero pagar meu cartão de crédito. Pai, eu preciso ficar magra. Pai, eu preciso calar minha boca. Pai, escreve. Escreve, ele é um bom pai. E depois você me conta, tá? Vamos embora? Feliz dia 6, feliz sexto desafio. E a gente se vê mais tarde.